contando uma história. E aí Pedro está onde? De novo, quando Jesus morre, pescando. Olha só, 3 anos e meio, já tinha largado o barco, já tinha vendido a rede. Ele compra tudo de novo, ele faz tudo errado. E ainda, olha só, e ainda mais, ele arrasta os outros. É assim, tem muito crente que não quer obedecer dentro da igreja, ainda quer arrastar os irmãos para fora. Preste atenção. Olha só quem está no barco com Pedro, João. Olha só, o dito discípulo mais amado. Mas eu creio que ele deve ter sido induzido por Pedro. Ele falou, já era, acabou tudo, acabou o negócio de ministério, acabou a pedra angular, acabou a igreja, acabou tudo. Ele morreu, disseram que ele era o Messias. Cadê a fé? Acabou. Nos momentos difíceis a tua fé não pode acabar. Você tem que tomar posse da palavra e continuar. O barco muitas vezes ele vai balançar e parecendo que vai para o pique, mas não vai. Onde tem Jesus o barco não tomba, ele balança só. Você entende? E aí, preste atenção, eu gosto de contar a história. Jesus sabe onde é que está? Ele ressuscita. Ele está fazendo igual Deus fez com o povo. Vocês não lutaram, vocês não deram uma espadada. E eu entreguei uma cidade para vocês. E agora vocês estão fazendo o mesmo erro. Aí Jesus vai fazer a mesma coisa que Deus. Ele vai lá na praia, ele põe uma fogueirinha, pãozinho, peixinho. E lá está Pedro e João. Só que, vou descer que eu gosto de contar a história. E aí, João, olha, ele caiu na lábia de Pedro, saiu fora da igreja. Tu fica dando ouvido para quem quer ir fora, por isso que eu falo, dá ouvido para quem quer ficar dentro. E aí, ele olha, ele fala assim, Pedro, errou, fala, por quê? Por quê? Fala, por quê? Por quê? Fala, Pedro, sujou, fala, Pedro, sujou. Sabe por quê, Pedro? Jesus está lá na beira da praia de... Eu fui discutir, Pedro, deu ceia. Aí, fui dar ouvido para quem quer ir para o mundo, fui dar ouvido para quem quer me tirar da igreja. E aí, Pedro, voltei a cometer os mesmos erros de novo. Tá eu e você de novo, pescando peixe, sendo que Jesus falou para nós pescar alma, sabe? Jesus não se colocou nessa terra para somente ficar por baixo, não. Jesus tem promessa na tua vida e é para tu andar por cima. E aí, Pedro larga a capa, desce do barco e vai empurrando de encontro ao mestre. Nesse momento, eu fico imaginando que ele está fazendo um remember na memória dele. Está voltando tudo, ele está lembrando de quando ele negou a Cristo. Está lembrando de quando Jesus falou, tu me amas, Pedro. Ele está lembrando de Lázaro saindo do sepulcro. Ele está lembrando de todas as coisas. Sabe o que o Senhor está fazendo nessa manhã com a tua mente, nessa manhã? Fazendo você lembrar de todas as coisas, fazendo você lembrar do primeiro amor, fazendo você lembrar de onde você saiu, fazendo lembrar das mãos que te levantaram. O Senhor está fazendo você lembrar da gratidão. Jesus vai lá de novo, fala assim, joga a rede lá de novo do lado direito. Mas preste atenção, tem uma diferença. Na primeira passagem, quando ele encontra Cristo, ele questiona, Senhor, sobre a tua palavra eu vou. Dessa vez, sabe o que ele faz? Ele vai calado, obedecendo. Sabe? Muitas vezes o pastor direciona algo para você e você quer murmurar, questionar. Sabe? Pedro entende na segunda vez, ele obedece calado. E aí quando ele joga a rede do lado direito, a Bíblia fala que vem 153 peixes grandes. 153. E ele vem arrastando. E aí ele vai para o Senhor. O Senhor está lá com a fogueirinha, com brasa, com pão, com peixe. O Senhor está dizendo para ele, sabe, Pedro? Você não precisa de rede, de barco. Peixe eu tenho nas minhas mãos. Sou eu que controlo as coisas, Pedro.
Sou eu que acalmo o mar, sabe? Sou eu que acalmo a tempestade que está sobre a tua vida. Sou eu que dou legalidade para as coisas, Pedro. Sou eu que sopro a brisa mansa, porque eu sou a paz, Pedro. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão vivo que você precisa. Sabe, o Jesus está falando para ele, você não precisa cometer os mesmos erros, mas você precisa hoje é de novidade de vida para a tua vida. Então pare de cometer os mesmos erros. O Senhor está falando para a igreja hoje aqui tremendamente. Mudança de atitude, mudança de direção. Sabe, Paulo vai dizer assim, uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que ficaram lá para trás, eu prossigo para as coisas que estão na minha frente, eu quero coisas novas, sabe? Muitas vezes queremos dar uma olhada para o nosso passado, queremos dar uma olhada para o nosso saco de lixo. Não, isso, preste atenção, é simples. Carrega uma mochila de 10 quilos durante 1 quilômetro, ela vai estar pesando 20. Ande 10 com ela, está pesando 50 quilos. Se você andar 100 quilômetros, ela está com 1 tonelada. E é assim o nosso passado. Se você não largar ele, você vai se cansar de andar para frente. E as coisas novas, elas estão na frente. E muitas vezes é o teu passado e o querer você não largar dele é que te faz parar. Quando eu conheci Jesus, eu tomei uma decisão. A primeira decisão que eu tomei foi abandonar tudo. Eu gostava de samba. Eu vou dar detalhes pequenos para você. No meu carro eu tinha vários CDs de samba. Eu vivi com meu pai, cresci com meu pai tocando samba. E todos os meus CDs, a primeira coisa que eu fiz foi jogar fora. Decisão. Sabe? Eu não posso andar para frente olhando para trás. Já pensou? Tenta imaginar comigo. Você dirigindo um carro, olhando pelo retrovisor. Você vai bater. Não dá para dirigir carro olhando para o retrovisor. Nós só dirigíamos assim quando nós estávamos usando droga. Aí nós dirigíamos assim. Eu nunca vi. Olha, dependente químico, eu vou te falar para tu, é abençoado. Quando tem promessa de Deus, eu vou te falar. Quando Deus tem uma coisa com esse cara, eu vou te falar, não morre. Porque, eu vou te falar, muitas vezes eu dirigi olhando pelo retrovisor do meu carro. Eu não olhava para frente, eu não sabia nem o que ia acontecer. Eu ficava com medo do que vinha atrás de mim. É, você está dando risada porque não é contigo, é verdade. É. Porque o medo é assim. O medo é assim, qualquer pessoa ele paralisa. O medo, eu vi uma reportagem de um sapo que tem na Indonésia, que o veneno dele paralisa todo o nervo do corpo. Ele vai no cérebro e paralisa tudo, você fica durante horas paralisado. É assim que os indígenas caçam naquele lugar. Eles pegam aquele veneninho, põem na ponta da flecha e atiram nos animais, os animais travam. É assim que eles pegam os animais. E o medo é a mesma coisa. É um veneno que faz paralisar. Então continue andando para frente. Porque quando Jesus ele está em Jericó, tem um rapaz chamado Bartimeu. Eu vou concluir rapidamente, porque eu tenho que encerrar, tenho que dar um fim na história. Chamado Bartimeu, que significa filho de Timeu. Jericó significa em hebraico perfumado. Bartimeu significa filho, Bar é filho, filho de Timeu. Quem era o pai de Bartimeu? Era Timeu. Timeu era um general do soldado de Israel que lutou em Betel, que se aposentou e foi morar em Jericó. Um homem de posses, com poderes, com influência, ele se torna um grande comerciante em Jericó. Família rica. Bartimeu, ele cresce em berço de ouro. Mas quando o Império Romano toma Jericó, ele oprime todo o povo de Israel. E como o pai de Bartimeu era soldado, general,
ele não se conforma. E ele se torna um zelote, um judeu radical. Ele começa a fazer protestos, rebeliões. E aí o Império Romano decide que ele é uma pessoa ruim para estar naquele local. E decide matar, crucificam ele. O seu filho Bartimeu, ele não é cego de nascença. Roma, quando ele mata o pai, ele tira o globo ocular de Bartimeu. Eles arrancam do menino, porque entende que para que o menino não cresça revoltado e queira se vingar. Então Roma lhe trata dessa forma. E Bartimeu, naquela época, todas as pessoas que eram cegas eram jogadas de lado e ficavam na beira do caminho pedindo esmolas. Então preste atenção, Bartimeu, ele tinha tudo e perde-se tudo. Perde também a visão, perde família, pede herança, e ele se torna um mendigo e fica à beira do caminho. Muitas vezes é assim o inimigo das nossas almas. Tira tudo da gente, porque as obras dele já são manifestas. Ele vem para roubar, matar e destruir. E é isso que ele vem fazendo em nossa vida. E assim acontece na vida de Bartimeu. Roma representa o inimigo. Assim foi na minha vida, assim foi na tua vida. Quantas vezes o inimigo tirou tudo que eu tinha? Mas preste atenção, há um dia chegado em que ele ouve que Jesus de Nazaré está entrando em Jericó. Preste atenção, a Bíblia vai falar, quando um ou mais estiver, ali Jesus está. E Jesus já está aqui nessa manhã. Jesus já chegou aqui, querido. Jesus chegou para restituir tudo aquilo que o inimigo tirou de você. Sabe, Jesus, onde ele passa, ele devolve, ele restitui, ele transforma, ele cura. Se você entendeu, você dava um glória a Deus bem forte. Preste atenção, Bartimeu está na beira do caminho pedindo esmola, querido. Foi-lhe arrancado tudo. A alma dele tinha perdido a sua família. Preste atenção, o que representa a sua família para você? Tiraram sua família, envergonharam a família. Ele está ali pedindo esmola para comer mesmo, jogado à beira do caminho. Ele tinha visão e para de enxergar. Muitas vezes é assim eu e você. O inimigo nos causa uma cegueira espiritual. Cegueira espiritual, ela se compara a uma miopia. De perto a gente enxerga, mas de longe a gente já não enxerga mais nada. É assim, muitas vezes a cegueira espiritual é isso. Nós enxergamos as coisas que estão na nossa frente, mas aquela questão por trás, só o Senhor pode te dar essa visão. E ele escuta, fala escuta. Jesus está vindo aí. E ele vê uma grande multidão vindo. E a multidão está dizendo, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. A Bíblia fala que quando ele escuta que a multidão está passando naquele lugar, ele toma uma atitude, fala atitude. E essa é a primeira lição que eu quero deixar para você nessa manhã. Atitude, decisão, fala decisão, atitude. Sabe o que ele faz? Ele tem uma capa que Roma coloca em todos os pedintes. É como se fosse ali um crachá de ambulante. A capa é a capa da vergonha. Ali, ó, ele está ali, ó, rejeitado na beira do caminho, jogado de lado. É muitas vezes assim na minha vida e na tua vida. Mas nesse dia, quando ele escuta que Jesus está vindo, ele toma uma atitude. A primeira lição nesse dia, ele tira sua capa e joga, ele dá um salto e vai de encontro a Jesus. Querido, nesta manhã o Senhor está falando para você, levanta e anda. É dia de você tomar uma atitude. E o povo está chamando Jesus de Nazaré. Preste atenção. Da onde é Jesus? De Nazaré. Quem é o padrasto de Jesus? Porque o pai é Deus. Quem é o padrasto de Jesus? José. O povo está falando que ele é Jesus de Nazaré. Jesus de...
Só que tem um que chama ele pelo verdadeiro nome. Preste atenção, o povo está falando Jesus de Nazaré, e tem um ali gritando em voz alta: ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que está falando? Ele está chamando a atenção do mestre. Ele não está chamando pelo nome terreno, mas ele está reconhecendo que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E aí Jesus, escutando isso, para uma multidão e manda chamar. E essa é a segunda lição que eu quero te passar nessa manhã. Quando Jesus manda chamar o cego, ele faz uma pergunta: o que tu queres que eu te faça? Sabe, a segunda lição que eu quero te falar hoje: saber o que pedir. Você sabe o que pedir para Jesus? Ele podia ter pedido um prato de comida ou 2 denários, mas ele sabia exatamente. Ele não ficou nem titubeando, ele nem gaguejou. Quando Jesus falou: o que tu queres que eu te faça? Sabe o que ele responde? Eu quero ver, Senhor. Sabe o que é o milagre que você está esperando? Jesus está aqui nesta manhã perguntando para você: o que tu queres que eu te faça? E a pergunta que eu te faço é: você sabe o que pedir nessa manhã? Fala, primeira lição, atitude. Segunda lição, saber o que pedir. E aí, quando ele sabe o que pedir, Jesus vai e toca. E o globo ocular, ele não tinha o globo ocular, esqueceu? Ele não deu a visão somente, ele restituiu o globo ocular e deu a visão a Zaqueu. E aí fala, terceira atitude, fé. Porque somente através da tua fé é que o teu milagre vai ser gerado. Sabe, eu tenho que ter atitude, eu tenho que saber o que pedir, mas principalmente, para mim receber o meu milagre nessa manhã, eu tenho que ter fé e acreditar naquilo que eu estou pedindo é possível de realizar. E quando a minha atitude, o meu querer e a minha fé estiverem equilibrados, aquilo que eu preciso e aquilo que foi perdido, o Senhor vai restituir.